É normal sentir medo de falar inglês? A resposta curta é que sim, é normal. Só que, embora seja normal ter medo, não é normal ficar com medo pro resto da sua vida. Isso não é normal. Então eu vou te falar aqui nesse vídeo exatamente o que você precisa fazer para, primeiro, identificar as razões do seu medo e também o que você faz em relação a isso. Para te ajudar a entender, eu queria te contar uma história. Quando eu era muito novo, quando eu tinha uns 15, 16 anos, eu gostava muito de uma menina na escola. Ela chamava Fernanda. E ela jogava vôlei, cara. Então, na hora do almoço, lá na escola, eu ia lá na quadra e ela tava lá jogando vôlei e tudo mais. Pô, com shortinho, né? Pô, eu era adolescente, então eu ficava maluco. Era a menina dos meus sonhos. E uma vez chegou nela, de alguma forma, de que eu gostava dela. Alguém acabou falando pra ela isso. Acredite se quiser, a Fernanda veio falar comigo. Um belo dia de manhã, antes da aula começar, ela foi lá falar comigo. E sabe o que eu fiz? Absolutamente nada. Eu tava com um livro do Game of Thrones na época, né? Eu tava lendo um livro do Game of Thrones e eu fiquei agarrado assim com o meu livro, sabe? Como se fosse a minha própria vida. Enquanto ela, tipo, me fazia pergunta, falava. Aí chegou um momento da conversa, tipo, eu já tava completamente vermelho. Tudo aqui assim, vermelho, eu não sabia o que fazer, ficava olhando pro chão, não aguentava olhar nos olhos dela. Até que chegou uma hora que ela falou, tá, né? E saiu andando. E saiu andando. E eu perdi ali a chance de ficar, de namorar a Fernanda, jogadora de vôlei lá na escola. Olha que merda, né? Quando eu era novo, eu tinha esse grande problema de timidez, eu era extremamente tímido, tinha medo de conversar com as mulheres. E agora, imagina esse jovem adulto se ele chegasse para você e falasse o seguinte: eu tenho muito medo de falar com mulher. Eu tenho muito medo de falar com mulher. O que você vai falar para esse cara? Você vai falar, fala mesmo assim. Mesmo que você tenha medo de falar com mulher, engole o medo e vai lá falar. Porque o medo de você falar com uma mulher, ele vem do medo da rejeição. Esse é o núcleo, né, desse medo. É o medo da rejeição. E, à primeira vista, a rejeição, ela pode parecer algo extremamente assustador. Só que, uma vez que você começa a chegar em mulher, esse medo passa. A primeira rejeição é difícil. A primeira vez dói, sabe? Eu lembro até hoje dessa primeira grande rejeição que eu tive na vida, certo? Mas depois, as muitas outras que tiveram, eu quase não lembro mais. Então, a gente vai superando esse medo aos poucos. A gente vai sendo rejeitado, 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 rejeitado. Você percebe que essa rejeição não significa nada, que você ainda é você, sendo rejeitado ou não, e parte para a próxima. Bola para frente. Aparece outra menininha bonitinha semana que vem, você esquece completamente daquela que te rejeitou. Agora, pensa então nesse medo que eu tinha e vamos levar agora esse medo para o inglês, beleza? Imagina a pessoa então que chega para você e fala o seguinte: eu tenho muito medo de falar inglês. Eu tenho muito medo de falar inglês. O que você precisa falar para essa pessoa? O que você acha que eu vou te falar? Fala mesmo assim. Fala mesmo assim. Porque o medo, ele só vai ser superado se você ir lá e fazer o negócio. Eu só perdi o meu medo de falar com mulher porque eu falei com mulher pra cacete. Mesmo depois que eu tinha arrumado namorada, eu ainda tinha medo de chegar em outras mulheres depois que os meus relacionamentos acabavam. Então eu tive que continuar treinando, continuar treinando, continuar treinando, até que hoje eu não tenho mais medo. Para a gente falar inglês é a mesma coisa. Você tem medo, 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 então você precisa falar, 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 falar e falar, porque cada vez mais esse medo vai sumindo. E de onde vem o medo de falar inglês? Esse medo, ele vem de alguns lugares, e eu vou falar isso para você baseado na minha experiência, certo? Eu sou professor de inglês há 10 anos, eu falo inglês fluentemente... Não, eu falo inglês fluentemente há 10 anos e sou professor de inglês há 8 anos. Então eu tenho um pouquinho de experiência para trazer para você. E isso que eu vou falar para você agora é baseado nas observações que eu faço dos meus alunos.
O primeiro grande problema que gera o medo nas pessoas é, primeiro, o medo de se sentir burro. Esse é um dos medos mais frequentes. Inclusive, eu tenho um aluno, Thiago. Thiago, se você estiver assistindo esse vídeo, isso aqui é para você, hein? Presta atenção. O medo de se sentir burro. Os alunos falam isso. Teacher, eu fico com medo de me sentir burro na hora que eu tô falando. Então, lembra? É normal. É normal. Lembra, é igual o rapazinho que vai chegar na menina pela primeira vez. É normal se sentir burro. Faz parte. Agora, se ele chega numa mulher, percebe que tem medo e nunca mais chega em mulher nenhuma, o que vai acontecer com ele? Vai ficar com medo pro resto da vida. Agora se você tem medo de se sentir burro, você vai tentar falar inglês, você se sente burro e você então nunca mais vai falar, com medo de se sentir burro, você nunca vai conseguir falar. Porque a única forma de você não se sentir burro falando é falando. Você se acostuma com o sentimento de se sentir burro. Porque faz parte, cara. Se você tá começando no inglês, você tá começando. Tudo que a gente começa a fazer, a gente vai ser meio idiota para fazer. Então, minha dica para você é: sinta-se confortável com se sentir burro, porque é só quem se sente burro que vai ficar mais inteligente depois. Porque o sentimento de ser burro, ele é um sentimento que ele é incômodo. Aí, quem tem a bênção, né, quem tem a sorte de perceber esse sentimento, vai correr atrás para ser menos burro depois. Então, usa isso a seu favor. Perceba o que te faz se sentir burro. Nossa, toda vez que eu tento usar o passado no inglês, eu me sinto um imbecil, porque eu não consigo falar eu fui no mercado. Então, percebe quando você sente isso e usa isso. Tá, então eu me sinto burro quando eu uso o passado. Vamos prestar um pouquinho de atenção no passado, cara. Vamos ver como que as outras pessoas usam o passado. Vamos perguntar para o professor na aula como que usa o passado, para eu poder me livrar desse sentimento, neste caso, de usar o passado e me sentir burro. Eu quero resolver isso. Aí você resolveu isso, beleza, agora você sabe usar o passado. Quando você for usar o futuro, você vai se sentir burro de novo. Aí você vai de novo. Não, vamos lá, tô me sentindo burro aqui, vamos resolver esse negócio. Então, cara, esse sentimento negativo de se sentir burro não é negativo coisa nenhuma. É uma bênção. Você tem sorte de sentir isso, porque você sabe exatamente qual é o problema e, assim, você vai poder resolver. Tem gente que passa pela vida inteira sem nunca se sentir burro. São as pessoas mais burras que existem. Você pode ter certeza, porque é só quem se sente burro que melhora depois. Esse é um dos medos só, porém, né? Tem um outro medo muito grande, é o medo de as outras pessoas te acharem burro por você não saber falar alguma coisa. Isso não acontece. Não acontece. Tem gente que chega até mim nas aulas e na aula tem medo de eu achar que a pessoa não sabe, sendo que ela me paga justamente porque ela não sabe. Olha que coisa maluca que acontece, cara. Mas acontece. Acontece que ninguém liga. Ninguém liga. Ninguém liga se você esquece uma palavra de vez em quando. Ninguém liga se você erra o passado. Ao invés de falar didn't, você fala don't. Ao invés de falar I didn't go, você fala I don't went. Pouquíssimas pessoas ligam para isso. Quase ninguém. As pessoas, primeiro, elas vão entender. E segundo, que elas não vão ligar se você falar errado. Sabe por quê? Porque o mais importante numa conversa com alguém é a conversa. Não são as palavras que estão sendo utilizadas, mas sim a intenção que você está levando para outra pessoa, o tipo de energia que você está emanando para outra pessoa, o assunto do qual vocês estão tratando. Tudo isso é muito mais interessante na hierarquia de importância de uma conversa. E o erro gramatical vai ficar lá embaixo. As únicas pessoas que vão se preocupar com erros gramaticais ou erros de vocabulário quando alguém está falando é gente ignorante ou chata pra caralho. No caso, você não deveria nem estar falando com essas pessoas em primeiro lugar. Não tem problema você errar. Se você tiver com dificuldade, fala mesmo assim, comete o erro. Se a pessoa com quem você está conversando está engajada ali com você na conversa, ela vai te ajudar. A consequência desse medo
de parecer burro, a consequência desse medo, né, da rejeição, ela é pior do que o medo em si. Porque quando a pessoa não é confiante o suficiente, quando a pessoa fala com esse medo de errar, é aí que os outros não vão gostar de você. Porque é chato pra cacete conversar com alguém que vive se martirizando. Ah, não, porque eu tenho muito problema com essa palavra. Ah, não, porque sempre que tem esse negócio eu erro. Ah, não, porque eu nunca consigo fazer essa pronúncia. Ah, não, porque eles falam muito rápido. Ah, não, mas é pá, 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 pá. Aí é chato pra caralho. Às vezes isso acontece em aula, eu, professor, não aguento. Eu falo, para de falar e só tenta falar o negócio. Tenta. Porque, cara, se você fica lá se martirizando, reclamando, é um saco pra quem tá ouvindo, bicho. É muito chato. Então, cala a boca e tenta falar o negócio. Esse tempo todo que você tá reclamando, chorando, que é muito difícil, que você tem medo, que você nunca consegue, você podia estar tentando fazer o negócio e talvez até conseguindo. Isso acontece direto na aula. Eu tenho uma aluna que chama Daniela. Não, Daniele, desculpa. E Dani, se você estiver vendo esse vídeo, isso aqui é pra você também. Que ela tá melhorando muito no inglês dela e ela tá cada vez mais conseguindo acertar as pronúncias das palavras de primeira. Aí o que acontece? Eu pergunto pra ela, Dani, como é que você pronuncia essa palavra aqui? Deixa eu pensar numa palavra difícil pra botar aqui na tela pra você. Essa daqui é uma boa. Apareceu na minha aula com a Dani, acho que foi ontem. E ela olhou pra essa palavra e tava pronunciando nossa, eu não, nossa, eu tenho muito problema com pronúncia porque sabe o que eu falei pra ela? Foi o seguinte, Dani, pronuncia que nem gente, com confiança, fala de uma vez só. E ela falou settled. Eu falei, perfeito. Perfeito. Ela já sabia falar, só que o medo de errar estava impedindo ela de falar. Olha que merda. Então, às vezes, cara, você pode ter aí o seu medo de errar, o seu medo de parecer burro quando você está falando inglês, e às vezes esse medo é até infundado. Às vezes você sabe. Às vezes você consegue desenrolar bacana com alguém. Só que aí esse medo, esse monte de martirização que você faz sobre si mesmo, acaba entrando no caminho e você acaba não fazendo nada. Aconteceu uma vez, uma aluna minha chamada Ana Paula, ela trabalhava numa empresa farmacêutica internacional, uma empresa... Não é internacional que fala, né? É multinacional. E uma vez ela falou que pegou um elevador com o CEO da empresa, que ele era gringo, né? E veio aqui no Brasil verificar as operações aqui e tudo mais. Tava só ela e o CEO da empresa do elevador. Olha que oportunidade, cara! Sabe o que ela fez? Nada, porque ela ficou com medinho de falar, de abrir a boca e falar com o cara. Ficou com medo de parecer burra, ficou com medo de errar. Ela me falou isso na aula. Sabe qual é o nível da Ana Paula? A Ana Paula é uma falante B2. Com nível B2 de inglês, eu já estava dando aula de inglês. Ou seja, uma mulher que tem um inglês bom o suficiente para dar aula, ficou com medinho de errar. Perdeu uma puta de uma oportunidade de fazer o CEO da empresa conhecer ela. Olha que merda. Então, esse medo de errar, esse medo de parecer burro para os outros, esse medo da rejeição aos olhos dos outros, primeiro que ele é muitas vezes infundado, segundo, que as pessoas, via de regra, não ligam, e terceiro, que é o mesmo tipo de medo que eu tinha para falar com as menininhas, é o tipo de medo que some também. Ele some também. Se você falar, começar a se arriscar, você vai ver que o mundo lá fora não é assustador. Entendeu? Você vai ver que a menininha bonitinha com quem você quer falar não é um monstro que vai rir da sua cara quando você estiver falando com ela. Da mesma forma, o inglês, você vai estar conversando com alguém, você vai cometer um erro e o erro vai passar. Às vezes a outra pessoa nem percebe. E é isso aí. Eu cometo um monte de erros aqui, às vezes quando eu falo dos meus vídeos, né? Eu percebo que às vezes eu pulo uma palavra, eu pronuncio alguma coisa meio esquisita, a minha voz fica estranha em alguns vídeos. E o vídeo que eu acho que eu mais cometi erro falando, e erro de edição também, tipo, eu esqueci de colocar palavras na tela e tudo mais, é o vídeo com mais visualização do meu canal. As pessoas não ligam para os erros que você comete. Pelo menos não esses erros de fala, né? Porque eles realmente não são importantes. O conteúdo que você está trazendo para outra pessoa é isso que é importante de verdade.
Esse é o mais importante. É isso que vai fazer a pessoa te julgar positiva ou negativamente. Se você tá no elevador, só você e a pessoa, e você fica ali de boca fechada, a pessoa olha pra você, parece que ela quer conversar e você fica ali, tipo, olhando no celular assim pra fingir que ela não existe, é aí que a pessoa vai pensar mal de você. Agora, se você abrir a boca e cometer um erro, a pessoa não vai pensar mal de você. Muito pelo contrário, ela vai pensar positivo. Especialmente os gringos. Tem gente que tem medo de falar com gringos, né? Os gringos, eles são mais gentis com quem não sabe falar do que os brasileiros ainda, sabia? Porque, cara, é muito legal quando alguém tá tentando falar a tua língua. Você já viu, né? Tipo, imagina um gringo vindo aqui pro Brasil, o cara tentando falar aquele português todo quebrado. A gente fica mó feliz quando um artista vem fazer show em São Paulo e ele fala umas palavras em português. Eu lembro quando eu e meu irmão a gente foi no show do 21 Pilots, que é a minha banda favorita. Eles falavam, vocês esqueceram da gente? Tipo, e todo mundo, porque foi legal pra cacete, mano. Nossa, é o Tyler Joseph falando português. Pô, é muito louco. Então, eles também sentem isso quando a gente tá falando a língua deles, cara. Eles gostam. Então, não precisa ter medo de falar. Especialmente com um gringo, não precisa ter medo. É mais fácil um brasileiro te julgar do que um gringo te julgar. Mas, enfim, vamos lembrar então os dois grandes medos que as pessoas têm, tá, em relação à fala de inglês. É o medo de se sentir burro e o medo de parecer burro para os outros. Lembram, os dois medos se resolvem da mesma forma, forçando. Força. Eu tenho medo de falar com a mulher. Vai lá e fala com mulheres o suficiente que o medo vai sumir. Eu tenho medo de me sentir burro, eu tenho medo de parecer burro. Vai lá e se coloque em risco, se coloque nas situações onde você precisa falar que o medo vai sumir. E esses medos, eles são fundados em inseguranças nossas. Ameaças que só existem dentro da nossa cabeça. Que você vai sair para o mundo, elas não existem mais. Então toma muito cuidado com isso. Perceba o que é que está ativando o seu medo e lembra de usar isso a seu favor. Nossa, eu me sinto muito burro quando eu tento usar o passado. Vai lá e pratica o passado. Nossa, eu sinto muito medo quando eu converso com um gringo. Vai lá e conversa com um gringo. Para você ter essa prática e perder esse medo eventualmente. É isso, comenta aqui embaixo, me fala se você tem medo de falar inglês, me fala se essas dicas que eu dei ajudam a elucidar um pouco do seu medo ou não. Se não, me fala que aí a gente tenta abordar esse assunto de uma forma diferente. Também olha os links aqui na descrição, se você quiser entrar na minha comunidade de inglês no WhatsApp, onde a gente trata de muito inglês, todo dia eu mando conteúdo lá em inglês, o pessoal conversa em inglês, é super legal. E também, se você quiser fazer aulas diretamente comigo, você pode entrar no link que tem lá também. É isso daí, e eu te vejo na próxima.